Muito prazer você que está em casa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje o nosso podcast, nosso bate-papo, essa conexão nós vamos falar com Rafael. Ô Ed, bom dia, satisfação imensa estar aqui, viu? Eu fico muito feliz. E o que nós vamos falar hoje de uma carreira que está sendo construída, já começou há muito tempo, ele está no meio do caminho e ele tem um projeto muito bacana para ele e nós vamos falar um pouco sobre esse projeto, aonde ele quer chegar daqui a um tempo. Ô, Rafa, o nosso bate-papo é bem tranquilo, nós falamos geralmente com todos os convidados. Uhum. Assim, por exemplo, você é natural do Presidente Prudente? Eu sou prudentino, minha família toda é daqui. Na verdade, meus avós, eu tenho um avô que nasceu, meu avô Dimas, pai do meu pai. Ele nasceu em Regente Feijó, época que era uma vila lá, não era nem emancipado ainda. E a minha outra avó veio, a esposa desse meu avô Dimas, ela, Dona Júlia, mãe do meu pai, uma mulher fantástica, maravilhosa, veio de Alagoas, ela era de Palmeira dos Índios. Hum, Então, só que nisso eles tiveram filhos em São Paulo e depois de um tempo meu pai veio para cá. sim. Minha mãe era daqui, na verdade nasceu em Santo Hum, Anastácio, mas com sim, 30 dias de vida veio morar em veio para Presidente cá, Prudente. Meu avô era nascido em Pacaembu e minha avó em Caiuá. Então, conheço. porém, meus pais se conheceram aqui durante a faculdade, tiveram os filhos aqui e aqui E estamos aqui até está hoje, graças você. a Deus. Como que era a sua família? Você tem irmãos, irmãs? Como... Olha, Ed, minha família é o seguinte, na É. verdade, eu tenho 3 irmãs e um irmão. Eu tenho 3 irmãs que é a Ju, mais velha do que eu. A Sim. Ju está com 35 anos, que ela é uma enfermeira fantástica, uma coordenadora. Ela é coordenadora da equipe de enfermagem do Hospital das Clínicas, na verdade, no setor de transplantes. Então, ela Olha, coordena toda a equipe bacana. de enfermagem do setor de transplantes do Hospital das Clínicas de São Paulo. E Joia. aí eu sou o segundo mais velho nessa linha. E tem a Carol, ela é formada em gastronomia pela Unicesumar. Hoje ela é gerente de uma unidade, de uma rede de pokes, que é Sim. aquele prato havaiano em São É, Paulo, comida natural, salada, peixe e tal. sei. E ela, a Carol, arrebenta. Eu, a Ju e a Carol somos filhos do primeiro casamento do meu pai e minha mãe. Hum, Os dois, isso anos atrás, é, primeiro casamento do meu pai, primeiro da minha mãe. E depois meu pai acabou tendo meu irmão e depois uma sim. irmã no segundo casamento, que é o João, meu irmão. Um cara, um menino assim, uma pessoa. Um menino não, falo menino porque ele é mais novo que Sim, eu. sim. Mas ele é um homem brilhante, inteligentíssimo, um jornalista fantástico, fala muito bem. Hoje ele é responsável pela comunicação do Sicredi Biomas, lá na região do Amazonas, Olha, norte do Mato Grosso. Menino fantástico. O João está bacana. com 23 anos, 24 anos, na Novo. verdade. Novo, É, menino, um crânio. E tem a Larinha, que agora entrou na faculdade, tem 18 anos, é, que é do segundo casamento do meu pai. A Lara, uma menina hum. espetacular, também está fazendo faculdade de moda. Então, todo mundo bem encaminhado Ah, na família, então, graças a bacana. Deus. Como é que foi um pouco a sua infância na escola, o Rafa? Alguma coisa assim que você usa hoje que você pegou de lá de certa forma? Olha, Ed, tem uma das coisas que a escola me trouxe foi o aprendizado no convívio com as pessoas. Eu sempre fui gordinho, sempre, minha vida inteira. Para falar que eu tive uma fase na minha vida, aí, uns 3 anos, que eu fiquei magro, que eu Hum, emagreci, fiz dieta e academia, mas isso na vida adulta já. Porém, eu sempre fui gordinho. E tem aquelas piadas tal. sei. No começo eu não lidava muito bem com bullying. Depois de uma Sim, determinada idade, lá com 12, 13 anos, eu aprendi a lidar com isso e reverter a situação. Então, o cara me sacaneava, eu aprendi a sacanear ele de volta sim, e comecei a entender que não dava para se levar as coisas a ferro e fogo. Isso é um dos processos de maturidade da vida. sim. E, consequentemente, quando eu fui aprendendo isso, eu fui aprendendo também a lidar com as pessoas. Então, que eu uso muito hoje. Por exemplo, Hum, eu tenho uma coisa que eu aprendi, a questão da comunicação. O pessoal fala, pô, mas também, né? Sua mãe era professora e mexia com o público, liderava a equipe. Seu pai era. Seu pai. Seu pai é jornalista, leiloeiro, sim, apresentador de TV. É óbvio que você ia falar muito bem, mas nem sempre foi assim. Sempre gostei muito de falar, mas eu tinha vergonha, às vezes eu tinha medo de chegar nas pessoas, tinha medo de ser zoado por ser gordinho. Quando eu aprendi a mexer com isso e a entender como funcionava a cabeça das pessoas, e que as coisas não eram às vezes eu não conseguia algumas coisas porque eu era gordinho, sim, mas sim. sim porque eu já criava na minha cabeça que não ia dar certo. Entendi. Quando eu aprendi que, na verdade, eu tinha que mudar algumas coisas, o que que eu fiz? Eu
Mudei. Isso eu trouxe até Entendi. minha vida adulta. Eu acho que se eu quero alguma coisa, eu tenho que fazer. Bacana. Eu tenho que mudar, eu tenho que transformar. Você falou aí, Rafa, é muito interessante o pessoal que está em casa, às vezes assistindo, que de certa forma sofre um bullying na escola. Por mais que lutem contra ainda, eu acho que sempre vai haver, né? De sofrer um pouco de bullying por causa do, né, de ser Sim. um pouco gordinho. Não sei se você já viu um vídeo que bombou anos atrás de Do menininho, um um gordinho que bate no menino magrinho que tava zoando dele. isso, Eu lá vi. nos Estados Unidos, que, Exato. na verdade, ele sofria bullying constantemente daquela molecada. Sim, E naquele vídeo deixa muito claro que ele não queria agredir aquele moleque exatamente. mais. Ele era muito mais forte que o menino. Era. Ele era maior. Mas sabe qual que é o negócio? Ah, Nós, de fato, nossa sociedade, ela cria padrões. E que hoje sim. se combate, o pessoal fala, porque fulano tem preconceito com fulano. E não é bem assim, pô. Eu Sim. entendo que nem um gordinho é difícil pra gente, é É. complicado. Hoje eu nem ligo tanto. Hoje eu Sim. vou numa loja, eu tenho roupa pra mim. Eu também Sim, não tô sim. nenhum balão. Assim, digo, de estar muito gordo e tal. Eu Hum. falo, puta, Rafael, você engordou muito, blá, 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 blá. Antigamente eu era assim, parecia que eu ia estourar minha roupa apertando. Por isso que eu falo até essa expressão do balão, assim, de estar, Sim. cara, mas eu tô gordo. Mas Aí, assim, hoje você consegue dominar isso, mas que nem aquele moleque do vídeo nossa, lá, aquele menino. eu fiquei, depois eu fui ver a história que na verdade a família não sabia, a irmã dele ela tá até no YouTube isso aí. A família não, a irmã relata que a família não sabia que ele estava sofrendo Sim, tanto. sim. E quando explodiu aquele vídeo no mundo, e todo mundo, a grande maioria, foi do lado do gordinho, falou, bem feito. Bem feito. Mas eu acho que a sociedade, até as escolas, hoje combatem muito mais do que antigamente. Sim. Mas tem que ser combatido o bullying. Eu não posso ficar. Se é algo que te machuca, que te incomoda, por que eu vou ficar cutucando? Sim. Esse negócio de cutucar a ferida dos outros gera consequências muito graves. Eu tive amigos da época de escola que eram infelizes por determinadas coisas que, por conta da zoeira, depois se Sim. mataram. É. Então, quando a gente entra no psicológico de alguém, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem coisa que para mim é muito simples, mas para uma outra pessoa é muito Muito complexo. complexo. Para mim é muito fácil. Pô, você zoar de mim porque eu sou gordo, e tal, eu vou entrar na brincadeira. E você aprendeu isso cedo, que nem você falou, com 12, 13 anos você já Exatamente. aprendeu, opa, peraí, então, Exatamente. Agora você pega pessoas que não que tem não essa... tem essa. E eu não vou ficar cutucando a pessoa. Sim, Ah, é porque o problema é dele, ele tem que aprender. Não, e não é assim não que é se assim. aprende. Cada um tem seu tempo de desenvolvimento e eu tenho que respeitar, que é o grande problema do ser humano. Falta de respeito com o próximo. Bacana. Aí, Rafa, você já tá com 12, 13 anos ali, você aprendeu a lidar com isso aí, tá, mas quando que começa o despertar? Porque hoje nós vamos chegar aí, tá, pessoal? O Rafa, ele é professor de oratória, de palestrante e assim por diante. Quando que você descobre que você tem esse interesse a mais pela comunicação, Uhum. pela palestra, pelo discurso, pela oratória? Ed, eu sempre tive um certo interesse. Hum, Sempre gostei, eu gostava de acompanhar meu pai quando meu pai ia para a rádio. Eu era pequenininho, me lembro muito bem de ir para o estúdio de televisão com o meu pai, tanto na TV Bandeirantes aqui de Presidente Prudente, depois teve um canal na TV fechada chamado Tele 20. Eu adorava ir para o estúdio, aquele negócio fica em silêncio, tem aquela equipe acompanhando e sim. tal. Sempre achei muito bacana. Acompanhava meu pai como mestre de cerimônias, depois como leiloeiro, vi meu pai fazer leilão de gado por muito Que tempo, não é faz até hoje. fácil. Nada. Eu já narrei alguns leilões com ele, final de leilão, rapaz, é difícil. É algo que, mas é muito bacana, é uma Sim. experiência fantástica. E qual que é o grande negócio? Depois de um certo tempo, eu fui acompanhando meu pai, mas nunca tive a coragem de fato. Sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre gostei muito de política, porque meu pai também fazia campanhas Sim. eleitorais. Então, nesse meio tempo, eu fui me desenrolando, aprendendo, observando e tinha interesse, só que eu tinha medo. Quando eu fui presidente do Grêmio Estudantil na escola, a primeira vez eu fui presidente, às vezes eu ajudava, fazia campanha, fazia cartaz, organizava ação nas salas de aula, as ações que a gente organizava para salas de aula para pedir voto dentro da escola, uma campanha eleitoral de fato, Sim. era muito bacana. Na escola que eu estudava, lá no Pluri, antigo Pluri, hoje Múltiplos, era muito bacana essa ação. Aí, quando eu estava no segundo colegial, fui presidente. Eu tive que falar na frente da escola inteira. Aí eu lembro Entendi. que eu fui lá, sabia o que falar, mas cheguei, gaguejei, falei baixo, falei, não, preciso mudar isso, pô. Aí Entendi. comecei a me despertar. No ano seguinte, eu saí da escola particular, fui para a escola pública, porque minha mãe falou, olha, eu não quero que você vá embora estudar, tal. Eu falei, não, já que eu vou ficar aqui em Prudente, eu vou estudar, então eu vou para a escola pública, já sei onde eu vou prestar meu vestibular, Sim. sei que não teria tantas exigências.
E fui para uma escola pública, e dentro da escola pública surgiu a oportunidade de ser tem o projeto chamado Parlamento Jovem, que é da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então a Alesp faz isso para você Hã. ser deputado por um dia. Eu Ah, criei um tá. projeto de lei, no qual eu defini, foi bem interessante, porque eu defini mais ou menos ali eu criei um projeto de lei sobre a criação de uma campanha estadual de recolhimento de lixo eletrônico, Sim. numa época que nem se debatia isso foi em 2009. Aí eu peguei, criei esse projeto, foi aprovado. E fui representando o Presidente Prudente num projeto em São Paulo que envolvia jovens de todo o estado mesmo, de ponta a ponta. Lá Legal. eu fui candidato Hã. e eu perdi a presidência do projeto. Lá a gente fez eleição com os jovens, Hã. assembleia lotada, cheia de deputado, governador passou por lá no dia. Tinha 600 pessoas assistindo. Na hora que eu vi aquele monte de pessoas, eu travei no meu discurso que estava escrito. Puxa Eu vida. gaguejei, tropecei e perdi por causa disso. Eu perdi no segundo turno ainda da eleição. Perdi para um grande Hum. amigo que hoje ele é professor universitário fantástico, já foi vereador, foi candidato a vice-prefeito de Paraguaçu Paulista. O nome dele é Vitor Bini. Quantos anos você tinha nessa época, Rafa? 17. Puxa. Mas também dá para entender um pouco. Dá. Dá para entender. Porque falar para uma assistência, Rafa, por mais assim que parece que é fácil, são algumas pessoas que têm essa facilidade. Não, realmente. Algumas, algumas Não, pessoas assim que a grande maioria não, não, a trava. maior parte não. As É. pessoas realmente travam e é um medo. E aí que eu venho, Hum. aquela ideia que a gente tá falando do bullying ali atrás. Sim, Eu tenho, dentro da Vox, você que é meu aluno sabe, a gente tem sim. as mentorias. Dentro da mentoria, a gente trabalha, eu sempre questiono os alunos sobre quais foram os traumas. Eu tenho uma grande quantidade de alunos que tiveram traumas que vieram da escola. Que é aquele negócio tipo, me zoavam porque eu ia ler em público e eu gaguejava. Sim. Ah, me zoavam porque eu era gordinha. Ah, me zoavam porque Por causa do eu cabelo, por causa da cor, sabe, por umas causa coisas exato, e umas coisas muito besta, que você olha e fala assim: "Puta, como na nossa sociedade a gente ainda não mudou isso?". sim. E a pessoa tá traumatizada até hoje. Então, às vezes, ela tem uma pessoa extremamente inteligente, com muito conhecimento, e não consegue apresentar para as pessoas o que é bom dela, o que ela tem por dentro de fantástico, porque lá atrás travaram, Travado. criaram um bloqueio nela. E você passou por isso, superou e hoje você entende melhor. Exato. E por isso, quando eu vou conversar com os meus alunos, eu sempre Uhum. tento mostrar para eles que eles podem dar o melhor deles, que não tem por que o aluno esconder aquele potencial que ele tem ali. Pessoal, para quem não sabe, o Rafael, professor, ele hoje é professor de palestrante, discursante, oratória, na Vox to You, a maior rede de franquia de escola de oratória da América Latina. É fantástico. Então, ele tem um know-how, ele tem uma especialidade para falar com autoridade sobre esse conteúdo. E aí nós vamos entender depois o porquê que, aonde ele vai chegar, qual é o foco dele, o que que ele está construindo na sua carreira. Só para deixar claro aqui que ele já mencionou Vox, mentoria, assim por diante, você que está em casa, certo? E aí, Rafa, bacana, você aprendeu isso, você travou com 17 anos, em São Paulo representando, e aí? E O que você aí, pensou? nesse meio de caminho, eu peguei eu falei: "Pô, se eu tô travando aqui, eu vou ter que destravar". E coincidiu que eu estava na época de vestibular, tudo mais. Eu falei: "Pô, eu estava interessado em fazer curso de comunicação". Meu Hum, sonho na época era fazer, na verdade, faculdade de ciência política, mas como eu disse, minha mãe não sim, queria que eu fizesse faculdade fora, não tinha ciência política por dentro. Falei: "Bem, o que que vai ter dentro do braço das ciências sociais? Vai ter a comunicação social". Aí foi onde eu fiz. E na entendi. comunicação, que antigamente tinha um chamado tronco comum, que Hum, eram 2 anos, você se tornava comunicólogo. Então, eu fiz o hum, tronco comum lá, sociologia da comunicação, psicologia do consumidor, blá blá blá. Toda essa base da comunicação era muito massa. E os outros 2 anos de faculdade a gente faz a habilitação em jornalismo ou em publicidade e propaganda. Eu fui para o jornalismo, que foi ali que eu comecei a desenvolver. Então tinha as aulas onde a gente tinha que pegar a câmera, fazer matéria, começava a fazer as apresentações em sala de aula, e eu falei: "Não, aqui eu tenho que dar meu melhor". E foi onde eu comecei a me entendi. especializar. Tanto é Hum, que na minha apresentação de TCC eu estava travado, eu digo hum, mas na hora de apresentar eu consegui apresentar com aquele frio na barriga gigantesco, mas consegui fazer uma bela apresentação, não só eu como meu grupo. Meu grupo sim. era um grupo de pessoas brilhantes. Eu tenho muito Hum. orgulho dessas pessoas que participaram comigo e tenho que agradecer a Deus por ter participado de um grupo tão seleto na hora de fazer meu TCC. E foi algo espetacular, de fato. Mas ali na faculdade eu me desenrolei, na hora de ir para o estúdio de rádio, na hora de fazer entrevistas com terceiros, de Pô, que olhar no olho da bacana. pessoa para se comunicar, e ali eu fui desenrolando. Quando eu Hum, terminei a faculdade de comunicação,
Eu terminei a faculdade, meu pai tinha um contato com um grande jornalista brasileiro, um cara que eu estudei na faculdade, foi uma inspiração, que é o Nilson César, o grande locutor de rádio da Rádio Sim. Jovem Pan. E o Nilson me indicou para a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Que Aí fui bacana. lá para a rádio, passei no teste. Passei, entrei Essa foi a sua primeira experiência profissional depois da formada. faculdade. Foi Que justamente como repórter bacana. da Rádio Jovem Pan de E São aí, Paulo. você chegou lá, me conta como foi essa experiência. O pessoal de casa com Ed, certeza que foi assim, olha, foi fantástico, foi fantástico. Eu saí de lá por questões, assim, pessoais e maturidade. Hum, Se eu falar, assim, se eu me arrependo sim. Me hum, arrependo muito por uma questão de ter carregado, poderia ter carregado mais uma bagagem. Fiquei 4 meses lá. Até o hum, Nilson depois me falou: "Pô, você podia ter ficado, pô, você é um cara bom, você estava prosperando na rádio". Na época eu fazia pós-graduação na Casper Libero, que era a melhor escola de comunicação do Brasil, fazia em relações públicas, sei. terminei. E qual que é o grande negócio da Hã, coisa? Lá na rádio eu peguei uma bagagem muito bacana, porque em pouquíssimo tempo, eu lembro até hoje, saiu uma hum, foto, saiu metade do meu rosto, minha mochila, eu com o microfone esticado, entrevistando o Haddad, em São certo. Paulo, na É. definição do plano diretor de São Paulo. E é bacana, porque eu falava, pô, 5 meses atrás eu estava na faculdade, hoje eu tô aqui saindo, um Sim, menino sai de Presidente Prudente e vai para São Paulo. Graças a Deus eu tive hum, privilégios que muitos não tiveram. sim. Isso a gente, de fato, infelizmente, a gente não é uma sociedade muito desigual. É, mas é aí que eu falo da conexão. Seu Exatamente. pai tinha uma conexão do Exato. cara lá, que é uma conexão que é isso que eu falo, é um network, hoje todo mundo fala. Essa conexão não tem como, desde que o mundo é mundo, sempre houve e vai haver, não tem como, Rafa. Exatamente. Tem que ter. Networking é o É. melhor caminho. E é uma coisa que eu falo para qualquer um. Eu quero melhorar minha comunicação para perder minha timidez. Por quê? Porque eu queria conversar mais com as pessoas. Ótimo. O que você vai ganhar quando aprender a Hum, se comunicar melhor com as pessoas? Eu vou ganhar novos amigos, contatos profissionais. Ótimo, networking. sim, Eu quero ser um melhor palestrante. O que você vai ganhar com isso? Contato. Eu quero falar melhor no vídeo, num sim, podcast ou na rede social. O que eu vou ganhar com isso? Seguidores, consequentemente, contato. O mundo é uma é, rede de contatos. Tem exatamente. até eu tive uma professora na faculdade, a professora Carol Mancuso, que ela falava que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa do planeta. E é verdade. Pô, eu conheço, sei lá, o Biden. Tá Hum, bom. Aí, pô, eu tenho um amigo que conhece um fulano que trabalha ali no Ministério do Relações Exteriores, que já teve contato com o Biden. é, Então, assim, nós estamos a 5 passos de qualquer um. Quanto mais eu estreito o meu laço, sim. maior é a minha rede de contatos. E maior é a minha força. Não sei se você já assistiu uma série, eu até indico para quem está assistindo, uma série chamada House of Cards, que é Não. com o Kevin Spacey, Hum, e ele faz o presidente dos Estados Unidos. Na verdade, ele é um congressista americano que ao longo das temporadas ele vai conquistando os cargos até se tornar presidente dos Estados Unidos. Aí passa por várias tramas, é um negócio bem jogo de poder pesadíssimo. entendi. E uma coisa interessante que que o personagem do Kevin Spacey passa, que é o Frank Underwood, o nome do personagem. No começo da série ele fala uma coisa interessante. Ó, esse aqui é o novo presidente dos Estados Unidos. Aí mostra o cara que estava lá, que ele apoiou. Ele Hum, fala, o poder é baseado em contatos e informações. Quem tem é. mais informação e mais contato consegue o poder no ponto mais Sim, alto. Aí ele pega e fala assim: ele teve os contatos certos e as informações certas. Logo, ele está presidente dos Estados Unidos. Então, qual que é o negócio? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa do quê? Contato e informação. é. Nós precisamos. Conhecimento Exato. fundamental para você ir. Exato. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você não tem contato, um abraço. Você não vai andar muito longe. Você pode ficar lá com o seu dinheiro, tem Sim, gente que vai ficar feliz. Marlon Brando fez isso. é. Marlon Brando ficou milionário, se isolou numa ilha até morrer. Mas a gente, não sei se foi até morrer, mas ele ficou um bom tempo Sim, isolado. Mas qual que é o grande negócio para ele chegar onde ele chegou e ficar numa ilha isolada, ele precisou de contatos. é Ele lógico. precisou de amigos, de Sim, informação. sim. Então, tudo na vida é baseado em network, sem sombra de dúvida. Aí você ficou ali em São Paulo, na Jovem Pan? Jovem Pan. Jovem Pan, ficou por um período lá e você saiu por um motivo ou outro, bacana, tá. E de qual foi a outra sequência, sua outra experiência? Eh, tinha a ver com comunicação ou Tudo. não? Tudo? Sempre teve a ver com Ah, comunicação. tá. E qual foi, aonde foi? Quando eu saí da Jovem Pan, eu fiquei um tempo fazendo freelancer em algumas Sim, instituições. Era uma questão até de. Rapaz, é aquele negócio, né? A gente precisa passar por certas situações na vida para a gente ganhar maturidade. Se para naquela época eu tivesse a entender. cabeça de hoje, É, eu teria mantido algumas instituições que me fizeram até proposta. Na época eu sim, recusei por
imaturidade, de falta de foco, coisa que que tenho hoje aos 30 anos. Ainda tô novo, tenho muito chão ainda para Ô, louco. muita sola de sapato para É. gastar. Ainda bem que entendi isso cedo. Mas qual que é o grande ponto? Aí fiquei o tempo fazendo freelancer. Aí depois eu trabalhei na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, entrei lá como gerente de projetos, cuidava da parte de relações institucionais. Hum. Ajudei a montar o stand da Brasel, um lounge dentro da Fispal. Organizei palestras e tudo mais. E depois desse stand que eu montei lá junto na Brasel, fiquei 6 meses na Brasel, entre janeiro e junho de 2015. Eu saí da Brasel, acabou o projeto da Fispal, saí da Brasel. Hum. E lá foi bem bacana, porque a Brasel fazia palestras representando a instituição. Ó, que legal. Então tinha semana de turismo da Uninove. Aí eu ia lá, apresentava, representando a instituição. Sim. Precisa buscar um novo parceiro. Eu ia lá e fazia reunião, agendava. Então participava de tudo. Nessa hora você já estava desinibido Já na estava frente desinibido, do já. microfone. Mas eu já tinha perdido o medo. Que Quando bacana. eu comecei a entender que é o grande segredo, eu falo isso para qualquer pessoa. O segredo da comunicação está em você entender que você sempre tem algo bom a passar para as pessoas e que não tem por que alguém ficar querendo te inibir. Vou ficar inibido porque fulano é melhor do que eu. E daí? Você é melhor que É. ele em outra coisa. Sim. Não tem, sabe? A gente trava, e isso é humano, isso é normal. O maior medo do ser humano é o de falar em público. Mas a partir do momento que a gente vira aquela chave e fala assim, não tem pra que eu ter medo. O que essa pessoa vai fazer comigo? Vai rir? Tá Sim. bom. E se eu errar? Tudo bem, você é humano. É. Errar é humano, isso não quer dizer que você é burro, que você é incompetente, que você não sabe. Ok, errou, errou. Toca pra frente, bola pra frente. Então saí da Brasel, depois dessa bagagem, lá eu agreguei bastante, conheci muitos bares e restaurantes. Aí eu vou ter dar uma engordadinha, É. muita comida Isso em São boa. Paulo. Isso em São Paulo. Certo. De lá eu fui trabalhar na Blondine. Hum. Blondine é uma cervejaria artesanal de lá. Então, na verdade, eles ficavam em Itupeva. Eu acho que era Itupeva, a cidade que a Blondine tinha fábrica. Mas eu atendia, fazia parte de assessoria de Sim. imprensa, fazia parte de representação comercial, vendia para alguns bares e restaurantes. E, ao mesmo tempo, organizava eventos com eles em feiras de cerveja, eventos. Eu fiz aí em Sorocaba, festival de rock. Então, era muito massa. Ali eu conheci cerveja pra caramba. Esse que é massa da comunicação. Todo dia tem uma coisa nova. É. Aí fui lá para. Eu lembro que na Blondine eu tive uma vez um contato muito, muito interessante com o Digão, que era da banda Raimundos. Era, não é. Sim, sim. Aí a gente foi para um bar tal, que era todo o pessoal do evento. E acabei fazendo um contato muito bacana. Conversei com ele por um tempo. Falei, putz, esse cara fez parte da minha formação Sim, adolescente. sim. E hoje estou aqui podendo bater um papo É. graças a um trabalho que estou fazendo. E ali eu aprendi a estudar cerveja na Blondine. Hum. Então, tinha um evento uma vez, tinha 65 cervejarias. Cada uma teve que levar 4 tipos de cerveja. Então, e eu Olha. experimentei um pouco de cada cerveja, um golinho. Sim. E você ficou um pouquinho ali grog, mas experimenta muita coisa boa e você vê um mundo à parte. É a mesma coisa do café, é a mesma coisa Sim. do vinho, você vê que tudo interfere, tem um sabor diferente, uma coisa nova. Cerveja com E pinhão. olha que interessante. Às vezes a pessoa acha que a comunicação só simplesmente explorar o lado do microfone, mas ela dá uma conexão por Rapaz, É demais. incrível, né, Rafa? É incrível. Olha, a comunicação é algo que ela é imprescindível para o ser humano. Porque a gente fala, pô, eu vou estudar comunicação só para falar? Não, cara. Você ouvir alguém é um pouco de comunicação. Sim, Eu saber a hora que eu tenho que pausar pausar. é uma certa comunicação. É, A forma que eu vou olhar, a forma que eu vou me vestir é comunicação. A sim, forma que eu vou andar em um determinado local, minha postura, eu estou comunicando algo. E com a nossa certeza. Tô comunicação, transmitindo alguma coisa sobre mim. exatamente. A Hum. nossa comunicação ela é 90% pelo menos não verbal. Que é a forma que eu falo, a altura que eu falo, a roupa, minha postura, meu olhar, as expressões que eu estou fazendo, o gesto mais fechado, mais aberto, isso já comunica muita coisa. E ajuda em Aí, tudo. com certeza. Não tem. Ainda vamos entrar em um detalhe depois. O tipo de alunos que tem lá na aula que você olha assim e fala, mas não acredito que esse profissional está procurando melhorar a performance, né, de oratória. Exatamente. Ô, Rafa, aí depois você explorou o que mais? Depois você estava em São Paulo ainda, foi nesse aí. Aí depois eu saí da Blondine, fui trabalhar numa campanha eleitoral da OAB, para a presidência da OAB, fui fazer parte de assessoria de imprensa, uma candidata chamada Adriana Zorobi, uma advogada, se não me engano, a doutora Adriana é previdenciária, ela é fantástica. Ela acabou não vencendo a eleição, mas fez uma eleição excelente, brilhante. Na OAB Santo Amaro, ela era
pelo menos na época, a quarta maior seccional da OAB no estado. Isso foi em 2015, eles tinham, se não me engano, 6, 7 mil advogados cadastrados pela seccional. Depois disso, eu fui para trabalhar trabalhei com alguns freelancers de novo de assessoria. Sim. Fiz uma matéria uma vez para uma TV sueca, onde eles pediram para eu encontrar uma mulher, que foi uma das coisas mais marcantes da minha vida, onde ela teve seus filhos adotados, praticamente arrancados pela justiça brasileira. Certo. Os filhos foram levados para a Suécia por um casal de suecos. E nesse dia eu Rafael, eu acho essa mulher, ela mora na rua tal, em tal bairro. O bairro era um bairro biológico. a mãe biológica. E eles estavam procurando filho. Então essa TV sueca achou um jornalista que me pediu ajuda para fazer. E aí foi uma proposta de trabalho bacana. Eu gostei principalmente do propósito. E outra coisa, a questão salarial muito boa. E qual que é o negócio? Fui lá fazer o projeto. No fim, era no meio de uma periferia. Eu com essa carinha que eu tenho, que não tem nada... eu tenho uma carinha de burguês do caramba. E fui para o meio da periferia, fui perguntar por essa mulher. Até um momento onde as pessoas que estavam lá falaram, ó, você está procurando por alguém, a gente está achando isso estranho. A Polícia Civil passou de carro lá perto, simplesmente me tiraram. Enfim, as pessoas começaram a falar, ó, cara, se eu fosse você, eu ia embora e tal. Voltei para o meu ponto inicial, quando eu cheguei lá, porque eu fui de manhãzinha, chama Fazenda da Juta, o local onde eu fui. Quem é de São Paulo conhece. E lá na fazenda, aí eu voltei para o ponto de ônibus que eu tinha chegado de manhãzinha, eu cheguei lá às 6h e pouco da manhã para fazer essa andada e procurar essa mulher. Acontece que, em frente ao ponto de ônibus, tinha um posto de gasolina com uma farmácia. Eu passei nessa farmácia, falei, bem, farmácia, às vezes compra produto, marca aqui e o cara sabe onde ela mora. Só que o nome da mulher era Maria dos Santos. Tinha um nome. Tinha um Você nome. tinha um nome. Eu tinha um nome e tudo, só que Mas esse nome também é meio muito, assim, comum, não era? Muito comum, muito comum. E eu sabia onde ela tinha morado quando os filhos foram arrancados dela. Cara, parece que é Deus nesse momento. E parece não, é Deus. O que acontece? Eu voltei para a farmácia, de manhã eu tinha perguntado para o farmacêutico o seguinte, cara, você consegue ver aí no cadastro se você tem essa mulher, tem o endereço? Ele falou, cara, Maria dos Santos, eu tenho uma paulada, eu acho que nenhuma delas. Eu falei, tudo bem. Saí de lá, andei o dia inteiro no bairro, em ruas lá, bairro onde, número 34, então lá de cima e da outra ponta é número 34. Se eu gosto do 34, eu coloco 34 na minha casa, lá funciona desse jeito. Não tinha uma organização. Então eu voltei, esse cara virou para mim, aí eu peguei e voltei para a farmácia. Cheguei lá na farmácia, tinha uma senhora comprando Vick Vaporub. Aí eu virei para essa mulher e falei assim, como que... ela falou, eu vou levar o Vick para ver se o meu cartão Bolsa Família passa. Aí eu falei, isso aí é bom, eu tenho bronquite, nossa, me ajuda pra caramba. Ela virou e falou, pra mim também. Aí eu peguei e virei pro farmacêutico, ele tinha anotado meu telefone, porque eu falei, se ele achasse, ele podia me ligar. Eu virei e falei, fulano, beleza, beleza. Cara, como que é que ele falou pra mim? Ele falou, não achei ninguém e tal, mas qualquer coisa eu vou te ligando, beleza. Do lado tinha um restaurante nordestino. Eu, como bom neto de alagoana, sempre gostei de um bom sarapatel, fui lá comer sarapatel. Quando eu dei minha primeira garfada, tocou o telefone. Eu vi o número, falei, cara, eu acho que é o cara da farmácia. Liguei, atendi ele, Rafael, pelo amor de Deus, vem aqui. Vem aqui que eu te explico. Falei, tá bom, cheguei na farmácia. A tal mulher que eu procurava era a mulher do Vick Vaporub. Olha só. Essa mulher, na hora que eu cheguei, ela falou assim, você tem notícia dos meus filhos? Puxa. Você trouxe meus filhos? Cara, aqui lá, ela... O olho dela encheu de lágrimas, o meu também. Aí o dono da farmácia era um pastor. Ele levou a gente lá pra dentro, fez uma oração com a gente bateu um papo. Essa mulher passou mal lá na hora, até porque ela tinha pressão alta. E ficou muito emocionada. Imagina, 1990, 2015, esperando ver os filhos, 25 anos. Os filhos já estavam adultos, com Quantos filhos eram? 1, 2? 2 que foram levados pra Suécia, mas ela tinha mais 4 ainda. Ah, tá. Aí ela pegou e falou, Rafael, eu me mudei da casa onde você tem o endereço aí faz 4 anos. 3 anos. Eu não moro, mas que eu moro no bairro vizinho e é a segunda vez na minha vida que eu venho nessa farmácia. Rapaz do céu. E ela só tinha ido numa agência da Caixa que tinha ali perto para ver se estava com o Bolsa Família. Moça. É Deus, cara. É Deus. Tanto é que ela fala assim, Rafael é nome de anjo, então você é um anjo. Aí conheci a casa dela. É uma senhora muito simples, maravilhosa. A família dela é uma família incrível. E eu fui visitá-los. Eu andei um tempão a pé com ela até chegar na casa dela, que era relativamente perto, era um bairro vizinho. Conheci a família, pessoas assim fantásticas. E acontece que depois de um tempo ela faleceu. Ela conheceu os filhos, passou 1 ano e pouco, ela faleceu. A vantagem, assim, cara, isso me arrepia, é saber que
eu pude contribuir antes que ela Contribuir. partisse e que ela reencontrasse os filhos dela. E quando eles vieram para o Brasil, porque isso foi uma parte investigativa, eu fui lá trabalhar meio como tradutor dela. Não cobrei nada dela nem nada, só para poder assistir e acompanhar esse encontro. Que legal, que bacana, que história legal. Cara, então, Você vê imagina. como o trabalho da gente, a jornada da gente, a gente vai passando por certa situação e agrega muito valor para a gente, Muito, né? Não é muito. só o profissionalismo, a profissão em si, né? Exato. Tem umas histórias muito bacanas, né? Tem muito. Assim, E te proporcionou, porque, de certa forma, você estava em busca dessa comunicação, e uma empresa, exatamente. pô, poxa, E que foi legal. tipo um jornalista veio atrás, a partir de uma TV, chama, quem quiser procurar, pode procurar o nome da televisão, é Monday Production. É a maior televisão independente da Escandinávia. Então Olha eles estão só na que legal. Noruega, Dinamarca, Suécia, eles estão ali e fazem um trabalho formidável. E eles fazem esse trabalho no mundo inteiro, tá? É um programa deles que eu não lembro o nome agora, hein? Mas é um Tá. programa que eles fazem assim, o Ed é adotado. Pô, eu sei Hum. que eu sou adotado, eu sou Eu quero e conhecer eu vim de meus outro pais. continente. Eu quero encontrar meus pais biológicos. Eles fazem esse trabalho. É algo espetacular, assim. Rapaz, e você tá falando aí, eu assisti um filme indiano, não sei se assisti esse filme, indiano, molequinho, cara, ele se perde do irmão dele, 2 irmãos, parece que a mãe fala, ó, vocês têm que lutar para conseguir o pão de cada dia, sei lá, eles vão para uma estação enorme e o moleque é levado, o moleque fica 20 e poucos anos, se eu não me engano, Austrália, uma coisa assim, e depois de adulto, ele volta, Rapaz, é maravilhoso. Eu esqueci o tema do filme. Não, e olha que a Índia, isso que é curioso, né? A gente pensa em Não, filme. Índia é Quem que a loucura. gente pensa em filme? Hollywood. Rapaz, Pensa em Hollywood e tal. tem Ah, uns filmes de indiano. rapaz, a Um, Índia um hoje dos melhores é uma filmes escola. que eu assisti, Rafa, é empreendedorismo puro. Padman. Isso aí eu recomendo pra você que tá em casa, tá? Se, Padman. Padman. P-A-D, pad, né? Que é absorvente em inglês. Man, homem. Homem absorvente. É um tema que não tem nada a ver. Mas se você ver essa história, essa produção de um filme simples, mas o empreendedorismo por detrás, o empreendedorismo é magnífico. É que você deu a deixa aí de falar É dos da filmes. Netflix, tem? Tem na Netflix. Já Pode sei. O final de semana assistir. tá aí, já sei que eu vou Não, ver. você começa a assistir, fala, onde que vai dar esse filme? Daqui a pouco ele te prende. Mas, Cara, ó, na época de escola, eu lembro, tinha um vídeo no YouTube que chamava Rivaldo Sai do Lago, que eles pegavam, tipo, parece que estão cantando sim. essa aí. Mas a Índia é uma grande produtora de filmes, clipes, enfim, Sim. televisão, há anos, já há décadas. É que eles chamam lá de Bollywood, na verdade. A Bollywood, eles fazem filmes milionários, espetaculares, só que no Ocidente aqui a gente se acostumou com os filmes norte-americanos, mas Ah, com certeza. os Que indianos tudo que eles. fazem. Assim como o cinema chinês, viu? Também. Cinema Coreano. chinês. Nossa, cinema coreano, os caras estão dando show, Eles estão ganhando indo. A prêmio. competição vai ser boa aí. Vai mesmo. Ô, Rafa, e aí? Tá, depois aí você continua em São Paulo ou não? Continuei. Passou um tempo, eu vim pra. Passou um tempo, eu continuei lá, fazendo freelancer, tudo. Aí trabalhei na Bares SP. Entrei lá, trabalhava junto, meio. Fazia a gestão da escola de bartender e barista deles. Nesse trabalho que eu fiz foi bem bacana, só que foi curto o tempo. Porque eu fiquei um tempo fazendo freela. Quando eu entrei lá, foi junho, julho. Enfim, eu lembro que eu entrei, a gente começou a repaginar a escola, começou a pegar, porque eles faziam eventos lá, Bares SP é o maior portal de bares e restaurantes do Brasil. E eles têm a parte de eventos e a escola de bartender e barista, que é fantástica. Ali eu aprendi eu já gostava de café, ali eu estudei café. Ali tinha uns professores, que era o mascote, tinha também o Cowboy. Cowboy é um dos caras que eu conheço mais entende de café na vida. Ele é o consultor de várias cafeterias, de redes e tal. Eu lembro que ali eu comecei a estudar café, estudar um pouco de bebida. Ali eu me apaixonei por gin. Era uma época que nem tinha moda a questão do gin, mas eu aprendi a estudar. E só que passou um tempo que eu estava lá, estava dando certo, a gente reformulou algumas coisas na escola, foi fantástico. O que aconteceu? A gente foi... Na verdade, meu avô faleceu, pai da minha mãe. Meu avô, pai da minha mãe faleceu, minha mãe já não estava bem, minha mãe estava um tanto depressiva, e viu o luto ainda da minha tia, que tinha falecido um tempo atrás. Eu falei, se a minha mãe ficar lá imprudente, os 3 filhos aqui, ela não vai ficar bem, eu vou voltar. Para mim foi complicado, porque eu estava no maior centro, né, eu com 25 Sim. anos, o maior centro comercial do Brasil. É. Estava no lugar que eu mais poderia crescer na minha vida profissionalmente, mas e eu era meio bom vivant,
sabe? Aquelas Sim. coisas da vida que a gente fala, putz, mas aproveitei um pouco e conhecia lugares diferentes, tudo. Falei, não, vou voltar para ficar com a minha mãe, que eu não tô com medo da minha mãe adoecer por conta da cabeça. Não tava Entendi. bem. Pô, perde o pai meu avô É. era o pai herói, foi o avô herói para muitos netos. Ela acabou adoecendo mesmo. Ficou doente a tal ponto que depois tivemos alguns problemas ali dentro da Sim. empresa da família, onde ela desenvolveu a leucemia. A Hum. médica acredita que possa ter sido psicossomático, de fato. E aí minha mãe, em questão de menos de 90 dias que ela descobriu a leucemia, ela já faleceu. Isso Poxa. já tinha decorrido um ano. Nesse período que eu fiquei imprudente, eu montei meio que uma agência de publicidade, fiz parceria com um amigo e falei, vamos funcionar como agência. E Sim. nós pegamos alguns clientes curiosos, pegamos um hospital veterinário, pegamos clínica médica, corretor de imóveis, advogado, a gente fazia vários trabalhos de assessoria, de imprensa e comunicação, marketing. Hum. O que a comunicação dessa vez também contribuiu muito na minha vida. Quando minha mãe adoeceu, Hum. no dia que ela descobriu que estava com leucemia, eu tinha acabado de ser contratado por uma escola de ensino profissionalizante para dar aula de desenvolvimento pessoal para adolescentes. Aí foi aonde eu já tinha muita vontade em trabalhar com sala de aula. Ali eu me descobri como professor. E não me vejo fazendo outra coisa hoje. Já trabalhei com outras coisas, ainda trabalho, adoro o Sim. que eu faço, mas sala de aula é aquela paixão da vida. Entendi. E ali eu fiquei quase 2 anos. Quando eu saí de lá, foi para trabalhar numa empresa. Como eu dava aula de vendas também, eu falei, cara, eu preciso me reciclar. Sim. Eu fui trabalhar no departamento de vendas de uma fabricante de cosméticos muito boa aqui de Prudente, que vende para o mundo inteiro. Aí fui para lá, fiquei um tempo. Depois saí e fiquei, nesse tempo que eu saí, voltei a fazer alguns trabalhos de marketing, de comunicação. Dava palestra de oratória, comecei a treinar político, advogado, dava as aulas. Até Bacana. que, depois de um tempo, eu entrei fui fazer campanha eleitoral, foi para decorrendo o passar do tempo. Fiz campanhas eleitorais, assessorei parte de comunicação na época da Covid em prefeitura, aqui fora de Prudente, e no final das contas a gente, até que chegou o Instituto Gourmet em Presidente Prudente, eu fui trabalhar no comercial, depois fui para o marketing. O Instituto Gourmet é uma escola de gastronomia fantástica, do Sim. Thiago Scarabelli, um É. empreendedor maravilhoso lá de Dracena, além de patrão, meu amigo. E depois de lá eu fui trabalhar junto, enquanto eu estava no Instituto Gourmet, abriu a Vox to You de Prudente. Aí que nós queria Aí, chegar. aí chegou o Aê! casamento perfeito. Aí que nós queria chegar. Como que você descobriu a Vox to You? Você já conhecia ou não? Eu conhecia pela internet, de ver que Hum. existia uma escola de oratória, que era uma franqueadora que tinha aqui no Brasil. Que é o do Luiz. Luiz Câmara, Luiz cara Câmara. fantástico. Eu conheci, tive a Eu oportunidade conheci de um pouco a conhecê-lo. história dele, Rafa. Não, e um cara simples, viu? É. Humilde e de uma inteligência, uma Sim. cabeça fantástica. Sim. E que inclui os donos daqui, da franquia, o Pitágoras e o Luiz Henrique Arcanjo, não Sim. puxando o saco dos meus patrões que vão assistir esse podcast, mas são pessoas brilhantes também. Sim. São 2 gestores maravilhosos. Você conhecia pela internet, Isso. tá? Mas e aí, como que você chegou a fazer parte do time e vir para Prudente? Então, como que aconteceu? Eu soube que estava abrindo a Vox em Prudente. No comecinho da pandemia, eu lembro que eu comecei a ver que estava abrindo, quem quisesse se inscrever. Falei, cara, e aí? Será que eles vão abrir vaga para Em professor Prudente? uma hora? É. E eu já dava minhas consultorias, já Sim. trabalhava com isso. Eu falei, bem, se tiver oportunidade, eu vou, mas se não tiver, paciência. O que tiver que ser, será. E eu sou muito dessa filosofia. Sim, é. Cada coisa no seu tempo, na hora certa, sabe? É. Se não aconteceu, é porque não tinha que acontecer. Então, fui lá, entrei no Facebook um dia de madrugada, estava no Instituto Gourmet, mas eu falei, pô, eu queria pegar alguma coisa na área de oratória, eu gosto dessa área, sou Sim. apaixonado, seria legal trabalhar com turmas. E aconteceu, apareceu lá, vaga para professor Vox to You, Presidente Prudente. Falei, o quê? Falei, não, é para mim isso aqui, é para mim, vou me inscrever. Fui e me inscrevi. É. Me inscrevi, É. no dia seguinte saiu a vaga. E foi pelo Facebook, não foi LinkedIn, foi pelo Facebook essa vaga de emprego. Ok, fui lá, passou coisa de 2 dias, o Pitágoras me ligou, falou, Rafael, você se inscreveu aqui e tal, gostaria de conversar com você, bater um papo e tal. Eu falei, tudo bem. Fomos lá na Vox, conversei com ele lá na Vox, onde estamos é lá hoje, instalados, né? aquele lugar, aquele Fica na espaço lindo. Celestino Figueiredo, pessoal, Presidente Prudente, só não lembro o número. Eu acho que é... Você sabe que eu confundo toda vez? Eu não lembro se é 485 ou 458, mas é ao lado da É casa ali de na oração. É. Ao lado da casa de oração. É um lugar esplêndido. E o que aconteceu?
o Pitágoras me ligou, falou, vem aqui conhecer, vamos bater um papo, tudo bem. Eu acho que ele queria sentir. Sim. Fui, bati um papo com ele, ele falou, então beleza, agora você vai mandar um vídeo aqui para a franqueadora e você tem um processo seletivo. Tinha gente do Brasil inteiro participando, que estavam fazendo seleção de outras unidades, que a Vox está expandindo pra caramba, Sim. e estavam fazendo seleção aqui de Prudente. Falei, ok, que seja. Fui, fiz o vídeo que me pediram para fazer análise de uma apresentação e pontuar o que era importante, o que não era. Fiz análises, como eu gosto de fazer, e mandei. Passou um tempo, Pitágoras me liga e fala, Rafael, você está contratado. Eu falei, o quê? É uma vaga só? Não, é uma vaga, você foi contratado. Depois eu soube, teve mais de 50 inscritos. E professores brilhantes. E fico feliz de ter sido o professor escolhido. Porque parece que é aquela questão de missão de vida, é um propósito que eu tenho. Eu gosto de ver os meus alunos brilhando os olhos, sabe? Esse é o prazer do professor, ver seus alunos prosperando, tendo crescimento, sendo alguém melhor na vida. E aí, depois que você foi contratado, teve algum treinamento, alguma coisa? Teve, fiz uma imersão de uma semana, mas foi literalmente uma imersão, porque os treinamentos começavam às 8 da manhã e terminavam às 10 da noite. Só estou perguntando isso pelo seguinte, Rafa. Por mais pronto, qualquer profissional tem, por exemplo, na área aí de mecânica, de diesel, tá? Sim. Mas agora você vai entrar em outra mecânica de diesel, só com outro tipo de modelo, de motor, etc. Então tem um treinamento. Sim. Né? Não, e Aí você foi fazer essa imersão. Eu tive que aprendi muito lá. Coisas que eu nunca tinha pensado, dinâmicas diferentes. Falei, cara, nunca tinha feito isso, nunca tinha visto. Foi onde deu o match com a Vox, porque eu falei, que escola fantástica. Entendi. A estrutura da Vox, a metodologia da Vox é muito rica, ela é muito positiva, ela é muito boa. Ali é difícil o aluno não se transformar. Não, aprende. Então, a gente fez ali aí fiz esse treinamento de uma semana em Ribeirão Preto, foi incrível. O único dia que a gente saiu um pouquinho mais cedo, eu pude ir lá na fábrica da Colorado tomar uma cerveja de Ribeirão Preto, maravilhosa. E nesse período, aí saí lá, fiz treinamento com o pessoal de Poços de Caldas, Jennifer e o Galo. Do Galo é um jornalista incrível lá de Poços de Caldas. O Vladimir, que é de Granja Viana, teve o Maicon lá de Cáceres, Antônia de Cáceres, que é a dona da unidade lá. Enfim, a gente fiz muito network, a Claudinha, a minha turma foi uma turma... A Claudinha era de Fortaleza, então era uma turma assim, bem misturada, uma turma fantástica. Aí você volta para Prudente, depois do treinamento, é lógico, né? E aí já começou. Aí já comecei a fazer a coisa aqui, a fazer o workshop, contato com a empresa, vamos apresentar a Vox, e foi um sucesso. A Vox, em pouquíssimo tempo, fechou 3 turmas num estalar de dedos. E estamos fechando mais 2 agora, rapidamente. Sabe, a gente abriu uma outra campanha, primeiro, como foi muito rápido o número de inscritos, vamos nos adaptar esses alunos aqui, organizar a coisa. Organizou, já estamos fechando mais 2, vai fechar agora no Intensivox, que é um curso de um final de semana inteiro, um intensivão de oratória. Mas qual que é o negócio? Aí a gente começou a fazer workshop, o pessoal foi começando a se encantar, trazer conceitos novos. Por exemplo, uma área que é maravilhosa, que a gente está falando de conexão entre pessoas, é o rapport. Você já teve a aula de rapport, é uma aula que eu sou apaixonado em dar essa aula. Muita gente não conhecia o conceito. Explica para o pessoal que está em casa o que é um rapport. O rapport é exatamente o fato de você gerar conexão, trabalhar sua empatia e gerar conexão com as pessoas. O rapport ele se baseia no fato de como eu vou fazer para ter uma sintonia com os outros. Então, eu me comunico bem, mas como que eu vou me comunicar melhor? Vou fazer um espelhamento, vou sentar aqui na frente do Ed, sentar na mesma posição que ele está, olhar nos olhos dele, isso gera confiança, isso gera conexão. Se eu vejo que o Ed puxou aqui a manga, mas se eu quero gerar uma conexão melhor, eu vejo ele que está com a manga arregaçada, dobrada, eu vou dobrar minha manga também. Vejo que o Ed colocou assim a mão, vou discretamente, vou trazer para cá, vou fazer espelhamento, vou modular a minha voz no mesmo padrão que a sua. Falar no mesmo tom de voz, na mesma velocidade, porque seu cérebro inconscientemente começa a falar, eu tenho sintonia com essa pessoa. Exato. Eu amo comunicação, na verdade. Ô, Rafa, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de ter o Rafa como professor da gente ali na turma. O que me chamou a atenção, porque eu sou apaixonado por oratória desde quando aprendi que isso aí... Não, e parece que ele já nasceu com essa veia. Eu gosto disso num tanto que, enfim. Quando eu chego lá e eu vejo corretores de imóveis, empreendedores de um modo geral, vários
gama, advogadas, buscando melhorar sua performance na comunicação. Eu falo assim, puxa vida. E um dos que me chamou a atenção foi até um colega da gente, hoje não tá porque ele mudou de cidade, o Lucas, que é um Uhum. rapazinho, É, pai, e de repente ele todo travado e ele querendo melhorar a sua maneira de comunicação com as pessoas. sim. Que é um problema que está se agravando desses jovens, dessa geração que está hoje, por detrás só de um computador. E o impacto nisso já é grande e vai ser cada vez mais. Então, isso me surpreendeu bastante. Eu fiquei muito assim, rapaz, o buraco é mais embaixo ainda. Com certeza, Ed. A gente tem uma gama muito boa de alunos lá. Eu digo muito boa do sentido de pessoas realmente apaixonadas e interessadas em se aperfeiçoarem. E desculpe usar essa expressão, mas o T grande, o tesão de todo professor é você ter uma sala de aula ou salas de aula, alunos com vontade de aprender. Então eles foram até lá, ninguém foi empurrado, é todo mundo que vai com Sim. aquela, nossa, eu quero isso aqui. E eu gosto disso, eu gosto que os alunos me suguem de fato e falem assim, professor, eu quero aprender, eu quero saber isso aqui. Ô, Rafa, algum professor, algum aluno, não precisa citar nome se você não quiser, te surpreendeu? Eu falei, cara, ele está progredindo de uma forma, uma Rapaz, aluna, que te mexeu, assim, que isso é um certo combustível para a gente. O trabalho da gente está sendo realmente. não, eu tenho, e não só um, tem vários. Olha, você citou o próprio Lucas. O Lucas é um menino que está indo para a faculdade agora, que a sala de aula surpreendeu. O Lucas, você pega o Lucas da primeira aula e o Lucas da quinta aula, questão de 5 aulas, o Lucas estava voando. O menino ia lá, se apresentava. E ele é um cara muito bonito, jovem. Eu falei, meu, esse menino na faculdade vai fazer sucesso. Falando bem, inteligente. Lembra o dia que ele Hum, explicou física na sim, aula? aquele Todo dia mundo eu. pirou. Todo mundo só ficou, rapaz, como esse menino sabe disso? Lucas, ele é de Venceslau e tá indo para Santa Catarina, Florianópolis, É fazer uma o coisa curso. assim. Falei com ele semana passada até, combinando de tomar um café com ele. Lucas é uma pessoa brilhante. E o Lucas voou na sala de aula, começou a fazer as apresentações, se expor, coisa que ele morria de medo. Ele Para quem não destravou. sabe, até o relacionamento dele familiar melhorou. Nossa, Ele em tudo. falou, né, Rafa? Foi na Puxa, que sala de aula, ele bom. abriu assim para a turma toda que relacionamento familiar melhorou, relacionamento até com os amigos. Então, ele até a autoestima dele melhorou Sim. demais. Tem o caso dele, eu tenho uma aluna advogada brilhante, que ela cuida da parte, mexe com parte criminal. E Não, eu vi até uma história de uma advogada que ela escreve tudo bem escrevido e ela tinha que pagar para um outro profissional porque ela não conseguia expressar. Quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito. Olha só, exatamente. Hoje ela tá ela já. voando, tá Isso é voando. muito bacana. E isso é muito bom. Esse é o combustível do professor. É você ver os alunos transformando. Eu tenho aluna que fala muito bem no vídeo e esse tempo falou: pô, Rafa, eu tenho medo, vou ter que apresentar uma palestra presencial. Falei, eu tenho certeza que você vai arrebentar. É, Não, Rafa, eu não sei e tal. Falei, não, eu tenho certeza, mas vamos treinar. Ela levou a apresentação, treinamos e ó, decolou. bacana. Foi sucesso e foi considerada a melhor palestrante do evento que ela foi. Olha só, Brilhante. que Então, bacana, cara. e que professor não fala, meu, tô É, cumprindo minha missão. realizado. É muito bom. Ô, Rafa, você tem um projeto que você falou para mim. Sim. Fala qual é esse projeto e o que você está planejando para chegar nesse projeto aí, que é muito bom, que isso aí é um empreendedorismo pessoal e Sim, quando o camarada mira, ele vai. exatamente. Ed, como a gente conversou, o meu sonho de vida Hum. é escrever livros e falar de oratória para todo mundo. Então eu quero, dentro de 10 anos, sim, me tornar uma das maiores referências de oratória do Brasil. Hoje eu estou terminando minha especialização em oratória, pretendo migrar no mestrado para estudar oratória e educação. Sim, E eu quero sim me tornar não só um cara prático da oratória e da comunicação, mas como um cara acadêmico. Eu entendi. quero conseguir unir prática e academia, negócios, educação, porque oratória, a comunicação é básico. O que nos difere de qualquer outro ser vivo na É, face da Terra isso é é a verdade. complexidade e a qualidade da nossa comunicação. E por que que as pessoas não se comunicam bem? Porque isso não é aprendido lá desde a base. É. Então, imagina, a minha intenção é sim me tornar uma das maiores referências de oratória, publicar livros, fazer com que realmente democratizar a oratória e a comunicação no Brasil, assim como a Vox já faz muito bem. E eu quero levar esse projeto
sim, para o resto da minha vida. Eu quero que todo mundo se comunique bem, ou pelo menos quase todo mundo. Quero chegar lá mostrar para as pessoas que oratória ela é um dos pilares da sua vida Com profissional, da sua vida certeza. pessoal, porque Imagina serve um para tudo. vendedor que não se expressa bem, Nossa, e tem, viu? Tem muito. né? Atendente de empresa. Sim, Então, como o caso, a gente falou agora há pouco, tem gente que vai para melhorar a comunicação em família. sim. A oratória ela tem que existir. E outro problema, o maior problema das instituições, das empresas, de guerras, é falha de comunicação. Então, se melhorar a comunicação, a gente consegue ter até mais paz, mais compaixão, mais empatia entre as pessoas. Com certeza. Rafa, fala para nós. 3 oradores que você tem bastante. Se você quiser mencionar 3 ou 2 ou um, tanto faz. Uhum. 3 oradores, discursante, palestrante aí que você fala, cara, que bacana. Olha, Reinaldo Polito, que é o maior professor de oratória do Brasil. O cara já treinou Fernando Henrique Cardoso, já treinou Lula, já treinou Emael, que é um cara que eu gosto muito da oratória do Emael, apesar daquela música clássica dos jingles. Mas é um cara que treinou todo mundo meio político, apresentador de TV. O cara é brilhante. Reinaldo? Polito, Certo. um exemplo. Já li uns 8 livros dele. Além do Polito, eu gosto muito, um orador brilhante, o Luiz Câmara, dono da Vox. Sim. O Luiz é espetacular. Eu tenho vários, na verdade, para citar. Eu vou citar mais um que eu me inspiro nele, ele é brilhante na parte discursiva, digo, política, Barack Obama, um orador brilhante. Além do Barack Obama, se a gente pegar pro cenário político nacional, que eu gosto muito, é a oratória do Ciro Gomes. A retórica dele é muito bem construída. Ele tem uma oratória muito positiva. Um outro orador fantástico, Silvio Santos, que é invejável a oratória dele. Ele tem um carisma Sim. muito forte. Ele usa muito isso para comunicar melhor ainda com Ele com o fala, público dele. às vezes, umas coisas meio absurdas assim, e as pessoas ainda riem. Isso que é curioso. Eu não estou elogiando ao que ele fala, mas da forma que ele fala, e mesmo assim as pessoas ainda acabam aceitando. Isso é uma inteligência na comunicação. E se a gente pegar pessoas históricas aí na comunicação, o Charlie Chaplin é um cara que no cinema ele revolucionou. Ele veio do cinema mudo, já fazia uma comunicação não verbal ali, verdade. só expressando com o corpo. E depois ele, como orador, quando ele foi para o teatro, aquele filme O Ditador, aquele discurso final, passei para vocês em sala, é um discurso brilhante. E você pode puxar muitos outros aí ao longo da história, como o próprio Mahatma Gandhi, a Margaret Thatcher era uma Sim. oradora brilhante. Então nós temos algumas figuras sem impacto. E se a gente pegar os palestrantes grandes que nós temos no Brasil, já falei muito mais que 3, o Mário Sérgio Cortella, espetacular. Ele é diferenciado. O Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, e os 3 com formas de se comunicar completamente Totalmente diferente um do distintas. Totalmente diferente. Muito. E você construindo aí a sua carreira, já mirou onde você quer chegar, tá numa grande escola, você tá treinando muito, Com e certeza. a bagagem que você vai adquirindo cada vez mais vai somando, né? Com certeza. Né, Rafa? Porque por mais que são alunos, aquele ali você vai corrigindo a trajetória deles, e automaticamente você vai melhorando cada vez mais, né? Exatamente. Eu aprendo muito mais com essas correções do que Ô, porque é uma Rafa, forma de estudo. eu vou querer ter o privilégio de ir lá na frente, não sei quando. Nós vamos fazer um outro bate-papo daqui 1 ano e meio, 2 anos, se tudo der certo, do jeito que nós estamos planejando. Fazer um outro bate-papo e depois nós vamos ter o privilégio lá na frente, quando você estiver despontando, falar, lembra de um podcast que nós fizemos, né? Sim. Nós vamos fazer uns cortes. Isso é arquivo, colocar. isso é histórico. Com certeza. A gente vai e vou fazer história. Eu tenho certeza. E vamos, melhor. Nós vamos fazer Com história. certeza. Eu quero te agradecer muito esse bate-papo que nós tivemos. Eu que agradeço, Ed. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de vir aqui ser entrevistado, parabenizá-lo por esse projeto incrível. De fato, você é um orador brilhante. Você fala muito bem. Tô começando ainda. Mas, Eu gosto, eu gosto. E sabe uma coisa que você tem muito boa? Você é carismático. E use sempre isso a seu favor, que isso é brilhante. Eu ainda não tinha te dado esse feedback, mas estou te dando aqui. Eu gosto de brincar um pouquinho. Não, tá de parabéns. E esse sou eu. Perfeito. Nada de... Bom orador, ele é espontâneo e natural. E isso você consegue ser 100% do tempo. E eu tô aprendendo lá com todo mundo, com o pessoal, principalmente com você. Eu com vocês, sem sombra de dúvidas. E eu agradeço muito
pelo convite. Conte sempre comigo, você pode ter certeza. E vamos compartilhar, bombar não só a minha entrevista, vou compartilhar todos que tiverem. Pode ter certeza. Pessoal, esse foi um super bate-papo com o Rafael. Rafael do que mesmo, Rafael? Rafael Marquese Pereira. Pereira. Grave esse nome. Esse vai ser um dos maiores oradores do nosso país. Segundo as palavras deles e a trajetória, e eu convivo com ele todas as terças-feiras nas aulas, eu sei do que ele está falando. Não, olha, assim espero Deus te ouça. Tem uma inspiração dentro de casa, que é meu pai, que é um orador brilhante. Espero qualquer dia eu vou levá-lo na Vox para vocês verem. E com certeza, em breve conseguirei alçar voos muito mais altos e levar todo mundo junto comigo. Esse é meu objetivo, propósito de vida, ver muitas vidas se transformarem ainda com a comunicação e com a oratória, com toda certeza, Ed. Muito obrigado. Obrigado você e até breve. Até breve. Se inscreva no canal, deixe um comentário e se você quiser ver alguém aqui da nossa cidade ser entrevistado, é só entrar em contato com a gente. Um abraço, até a próxima.